O Afeganistão é um país onde a história, as tradições e os costumes se entrelaçam de maneiras complexas, criando uma nação profundamente influenciada por suas raízes culturais, mas também marcada por desafios contemporâneos. Durante séculos, tradições profundamente arraigadas moldaram a vida dos afegãos, desde os costumes familiares até as normas sociais que regem as relações entre homens e mulheres. Esses valores, muitas vezes profundamente conservadores, continuam a ter um impacto significativo na sociedade afegã, apesar das mudanças no cenário internacional e das tentativas de modernização. Se você se interessa por como tradições extremas ainda regem a vida dos afegãos, inscreva-se no nosso canal e curta o vídeo. Seu apoio nos motiva a continuar explorando temas fascinantes como este. A influência do tribalismo e da religião no Afeganistão é profunda, e os afegãos frequentemente enxergam suas vidas através das lentes de sua fé, suas famílias e suas comunidades. Ao longo dos séculos, o país testemunhou inúmeros conflitos e tensões internas, mas, apesar da guerra, do isolamento e das dificuldades sociais, as tradições permaneceram firmes. Nesse contexto, as normas tradicionais não apenas ditam como os cidadãos se comportam no dia a dia, mas também estabelecem expectativas sobre como devem viver, trabalhar e se relacionar uns com os outros. O papel da família e da sociedade tribal. No Afeganistão, a família é a base fundamental da sociedade. Os costumes tribais desempenham um papel essencial na organização das relações sociais e, em muitas partes do país, a lealdade tribal é vista como mais importante do que qualquer outro relacionamento ou instituição. A família extensa, que inclui avós, tios, tias e primos, é um pilar essencial que ajuda a garantir a estabilidade da vida cotidiana em um país onde as instituições governamentais são frágeis ou, em muitos casos, inexistentes. Os afegãos geralmente seguem uma estrutura familiar patriarcal, onde o homem mais velho da família toma as decisões e é responsável por manter a honra e o bem-estar do clã. Nesse sistema, as tradições de honra e respeito aos mais velhos são inabaláveis. As famílias possuem uma hierarquia bem definida, e os membros devem seguir as regras estabelecidas pelo chefe da família. Esse sistema patriarcal e tribal ainda prevalece em muitas regiões do país, onde a autoridade do patriarca é absoluta. Espera-se que os jovens sigam as decisões dos adultos e mantenham o respeito pela autoridade familiar, o que limita sua capacidade de questionar ou desafiar as tradições e os costumes estabelecidos. A posição da mulher, uma tradição de restrição. Um dos aspectos mais discutidos e controversos das tradições afegãs é a posição da mulher na sociedade. Embora o Afeganistão tenha uma rica história de figuras femininas influentes, como Malalai Demaiwand, que lutou contra as forças britânicas, no século XIX, a sociedade afegã moderna permanece altamente conservadora em relação aos papéis de gênero. As mulheres no Afeganistão, especialmente fora das grandes cidades, vivem sob um conjunto de regras rígidas que limitam sua autonomia e liberdade. Na maioria das regiões, as mulheres são obrigadas a viver dentro dos limites do que se espera delas, segundo as normas islâmicas e tribais. A burca, ou véu integral, continua sendo uma vestimenta comum, e muitas mulheres são obrigadas a se cobrir da cabeça aos pés, mesmo em espaços públicos. O acesso das mulheres à educação e ao emprego permanece limitado, e, muitas vezes, a ideia de uma mulher trabalhar ou estudar é vista como contrária às normas tradicionais. Em muitas comunidades rurais, as famílias tomam decisões pelas mulheres, incluindo decisões sobre casamento e reprodução, privando-as de autonomia pessoal e direitos básicos.
Nas áreas urbanas do Afeganistão, como Cabul, houve um progresso relativo nas últimas décadas, com algumas mulheres obtendo acesso ao ensino superior e trabalhando em diversas áreas. No entanto, o progresso é muito limitado e desigual, e as mulheres que desafiam as expectativas tradicionais frequentemente enfrentam estigma social e violência. As leis relativas aos direitos de propriedade e herança são, em sua maioria, desfavoráveis às mulheres, e os costumes familiares tendem a reduzir seu poder nas decisões econômicas e sociais dentro da família. O Código de Honra e a Lei da Retaliação, Vingança e Reconciliação. As tradições extremas no Afeganistão também incluem um conceito profundamente enraizado de honra, que determina o comportamento dos indivíduos na sociedade. Esse conceito está intimamente ligado aos costumes tribais e se manifesta por meio de uma série de regras não escritas sobre como a honra familiar deve ser preservada. Nesse contexto, uma das normas mais proeminentes é o conceito de vingança, que em algumas áreas rurais ainda é considerado uma forma legítima de justiça. Esse sistema de vingança baseia-se na ideia de que a honra de uma pessoa ou família deve ser defendida a todo custo, e se alguém humilha ou fere a honra de um indivíduo ou de seu clã, a vingança é o remédio. Isso levou a práticas como o assassinato por honra, que, embora oficialmente proibido pelo governo, permanece uma parte significativa da vida social em algumas regiões. Em alguns casos, a vingança é considerada mais importante do que a lei estatal ou civil, já que as comunidades tribais preferem resolver conflitos internamente, por meio de mediação ou retribuição, em vez de buscar justiça pelos canais judiciais formais. Esse fenômeno também está ligado à lei de retaliação, que estabelece que o dano causado a uma pessoa deve ser compensado com um dano equivalente à ação. Essa prática tem raízes profundas na cultura tribal e nos ensinamentos islâmicos sobre justiça, mas tornou-se uma forma de violência extrema que permanece prevalente em algumas comunidades afegãs. O impacto do conflito nas tradições. Os conflitos armados no Afeganistão, especialmente a guerra civil e a invasão por potências estrangeiras, tiveram um impacto devastador na sociedade e nas tradições. Embora alguns costumes e normas sociais tenham perdurado, as guerras alteraram profundamente o cotidiano dos afegãos, e a violência afetou a organização familiar e a interação comunitária. A guerra constante distorceu ou intensificou muitas tradições. As mulheres, que já enfrentavam severas restrições, agora estão ainda mais isoladas e vulneráveis devido à insegurança e ao deslocamento. Os jovens, especialmente aqueles que cresceram durante o conflito, testemunham uma sociedade desestabilizada, onde as normas sociais são desafiadas, mas as tradições permanecem vivas no cotidiano das pessoas. Apesar de tudo, os afegãos continuam sendo um povo muito resiliente, apegando-se aos seus costumes e identidade cultural em meio à incerteza. No entanto, as mudanças no país, com o aumento das influências externas, estão criando um conflito interno entre a preservação das tradições e a necessidade de adaptação ao mundo moderno. O Afeganistão, um país marcado por sua história e tradições extremas, continua sendo um lugar onde as normas sociais ditam o rumo da vida de seus cidadãos. Famílias, tribos e o sistema de honra ainda exercem profundo controle sobre o cotidiano, criando uma sociedade altamente estruturada, porém limitada em termos de progresso e liberdade individual. Contudo, a influência da tradição permanece tão forte quanto sempre. E embora o mundo exterior continue a mudar, no Afeganistão, os costumes ainda ditam o ritmo da vida. Qual a sua opinião sobre a situação das mulheres no Afeganistão?
Você acha que as tradições podem mudar com o tempo? Deixe seu comentário abaixo. Queremos saber sua perspectiva sobre como os costumes afetam o dia a dia dos cidadãos afegãos. O Afeganistão continua sendo uma das sociedades mais tradicionais do mundo, onde costumes ancestrais e crenças religiosas se entrelaçam com as dinâmicas sociais e políticas. Apesar das mudanças globais, o país permanece firmemente enraizado em tradições que ditam a vida de cada cidadão, desde normas de conduta pessoal até as regras que regem as relações familiares, políticas e profissionais. As comunidades afegãs, em sua maioria, permanecem bastante conservadoras e são regidas por um sistema de valores que continua a determinar como interagem com os outros e como assumem seus papéis na sociedade. O sistema tribal, conflitos, lealdades e vingança. O sistema tribal permanece como pilar central da vida no Afeganistão, especialmente nas áreas rurais. Embora o país tenha estado sob o controle de diversos regimes centralizados, incluindo o Talibã, as tribos locais e seus líderes continuam a exercer influência significativa sobre o cotidiano das pessoas. A lealdade tribal permanece mais forte do que a lealdade ao governo central e, em muitos casos, as disputas dentro das tribos são resolvidas de acordo com o Código de Honra Tribal. Esse sistema de honra é um dos aspectos mais distintivos da sociedade afegã e influenciou significativamente as relações interpessoais. Em muitas comunidades, a honra de uma família ou tribo é medida por sua capacidade de defender seu nome e reputação. O conceito de vingança é intrínseco à cultura afegã e frequentemente se torna uma força motriz para a justiça social. Disputas familiares e tribais podem levar a atos de vingança, que são considerados por alguns como uma forma legítima de justiça. O Código de Honra também estabelece regras rígidas sobre hospitalidade e proteção dos mais fracos. Um membro de uma tribo tem a obrigação de proteger seus convidados e defender os mais vulneráveis dentro de sua comunidade. No entanto, essas normas de proteção nem sempre se aplicam às mulheres, que continuam sendo tratadas como objetos de troca em sistemas patriarcais. Essa contradição entre a proteção da honra masculina e a vulnerabilidade da mulher continua a moldar as relações familiares no Afeganistão. Mulheres no Afeganistão. A realidade por trás das tradições. A situação das mulheres afegãs é uma das questões mais dolorosas na análise das tradições extremas do país. A posição da mulher permanece subordinada à do homem, na maioria das famílias e comunidades, particularmente nas áreas rurais. Embora tenha havido algum progresso nas últimas décadas em cidades maiores como Cabul, onde as mulheres conquistaram mais direitos e oportunidades na educação e no emprego, a maioria delas ainda vive sob uma série de restrições impostas por costumes e normas religiosas. A burca, ou véu integral, continua sendo uma vestimenta tradicional para muitas mulheres, especialmente fora das áreas urbanas. O véu, que cobre da cabeça aos pés, simboliza a modéstia na sociedade afegã e reflete as normas islâmicas que regem a vida das mulheres. Mulheres que não se conformam a essa norma são frequentemente consideradas imorais ou desonrosas em suas comunidades. Embora o regime talibã da década de 1990 tenha proibido as mulheres de trabalhar ou receber educação, o governo atual, sob controle talibã desde seu retorno ao poder em 2021, implementou restrições ainda mais rigorosas. A educação continua sendo um direito restrito para muitas mulheres no Afeganistão. Embora existam escolas para meninas em algumas áreas urbanas, a desigualdade de gênero persiste, e o acesso à educação de qualidade é limitado em grande parte do país.
Mulheres que buscam carreiras profissionais ou papéis políticos ativos enfrentam forte oposição, tanto da sociedade quanto das autoridades. Casamentos forçados e práticas de honra são comuns em muitas regiões rurais. As mulheres são frequentemente pressionadas a casar-se ainda jovens e, em muitos casos, os casamentos arranjados são a norma. Essa privação da autonomia sexual e reprodutiva é uma das maiores injustiças enfrentadas pelas mulheres afegãs, aprisionando-as em sistemas patriarcais que limitam tanto suas vidas pessoais quanto seu desenvolvimento profissional. A influência da religião. O Islã como estrutura de vida. O Islã é a religião predominante no Afeganistão e desempenha um papel crucial no cotidiano dos afegãos. No entanto, a forma como o Islã é praticado e interpretado varia de acordo com as tradições tribais e as correntes religiosas locais. Em muitas regiões, a religião está intrinsecamente ligada aos costumes ancestrais, criando uma combinação singular de práticas religiosas e normas sociais que regulam praticamente todos os aspectos da vida. O fundamentalismo islâmico tem exercido uma influência significativa na sociedade afegã, especialmente desde a ascensão do Talibã ao poder. Sob seu regime, uma interpretação rigorosa da lei islâmica, Sharia, afetou profundamente a liberdade das mulheres e ditou normas de conduta tanto para homens quanto para mulheres. O código moral imposto pelo Talibã proíbe música, dança, cinema e qualquer outra forma de expressão cultural considerada incompatível com os valores islâmicos. Essa visão restritiva do Islã torna-se uma ferramenta de controle social, limitando as liberdades individuais em favor de uma visão puritana da vida. Além disso, o Islã no Afeganistão rege não apenas a vida religiosa, mas também as relações sociais. As regras relativas à interação entre os gêneros são extremamente rígidas, e as mulheres devem seguir uma série de proibições para evitar transgredir os limites do que é socialmente aceitável. A segregação de gênero é a norma em muitas esferas, das escolas aos locais de trabalho, limitando as oportunidades para as mulheres. Guerra e tradições. Impacto na vida cotidiana. A guerra deixou uma marca profunda nas tradições do Afeganistão. Nas últimas décadas, o país testemunhou conflitos constantes, desde a invasão soviética na década de 1980 até a Guerra Civil, a ascensão do regime talibã e a subsequente intervenção dos Ekunikals em Sissewa. Essas guerras não apenas devastaram a infraestrutura do país, mas também alteraram sua estrutura social. A guerra exacerbou as tensões entre diferentes grupos étnicos e tribos, forçando as comunidades a se adaptarem a um contexto de violência e deslocamento. Mulheres e crianças são as mais afetadas por este conflito. As mulheres, além de sofrerem sob rígidas normas culturais e religiosas, também enfrentam violência sexual e deslocamento forçado. Muitas crianças são recrutadas por grupos armados e obrigadas a lutar na linha de frente, o que interrompe sua educação e desenvolvimento. Apesar dos esforços internacionais para alcançar a paz e a estabilidade, os costumes e as tradições continuam a ditar o rumo da vida no Afeganistão. Os cidadãos afegãos permanecem presos entre o peso de suas raízes culturais e as influências externas, que nem sempre conseguiram transformar profundamente a sociedade. As tradições extremas no Afeganistão continuam sendo um fator determinante na vida de seus cidadãos. Dos códigos de honra tribais e da subordinação das mulheres a uma interpretação rígida do Islã, esses costumes resistiram à modernização e continuam a reger a vida de milhões de afegãos. As tensões internas e a violência da guerra afetaram profundamente as estruturas sociais, mas as tradições ainda ditam as regras.
A vida no Afeganistão é uma mistura de resiliência cultural e desafios contemporâneos. Num contexto de conflito prolongado e luta constante pela sobrevivência, as tradições profundamente enraizadas continuarão a ter um impacto decisivo na forma como os afegãos vivem e se relacionam uns com os outros. Se este vídeo te surpreendeu, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Ajude-nos a continuar compartilhando histórias profundas e reveladoras sobre os lugares mais complexos do mundo. Não se esqueça